2020, nós já tínhamos um processo de regionalização alcançado importantes regiões do estado de Goiás que nunca tiveram atendimento ao cidadão daquela região, daquela localidade. Nós já começamos e eu falo, quando nós começamos, eu digo assim, o cidadão começou a ter o direito de ser atendido na sua própria região, né? No que se refere à saúde. Em 2020, nós estávamos retomando o processo de retomada da economia, né? Tanto no Brasil quanto em Goiás, em vários estados, um processo em franca evolução. E aí, em março, somos surpreendidos com uma doença que chega no Brasil e começa a ser disseminada em todo o país. Para agravar um pouco a situação, em 2020, mais uma vez, nós estávamos num ano eleitoral, num ano em que nós elegeríamos prefeitos e vereadores do Brasil inteiro. E muitos dos prefeitos e vereadores tentando a reeleição. É nesse ambiente que surge a pandemia. É uma doença absolutamente desconhecida, uma doença que, quando chega sem qualquer previsão de tratamento, sem se saber qual seria o tratamento e qual seria a estratégia para enfrentar essa pandemia. A sociedade acuada, e como sempre nós sabemos, muito dependente do direcionamento dos governantes, começa-se então esse enfrentamento. Mas qual o modo de se enfrentar essa pandemia? Né? Surge, num primeiro momento, aquilo que já estava sendo, de alguma forma, colocado como mecanismo para, pelo menos, para diminuição da disseminação, para mitigação da disseminação, o isolamento, né? O isolamento como medida preventiva. Apenas o isolamento. E vejam, no primeiro momento não havia sequer não se sabia se ingerindo algum medicamento nós teríamos alguma chance de diminuir os sintomas e quais eram os sintomas da doença. Até os sintomas da doença nós desconhecíamos naquele primeiro momento. Então, o primeiro mecanismo utilizado, que já vinha sendo utilizado na Europa, foi o isolamento social. O isolamento social começou a ser feito, primeiramente, através de medidas normativas. Nós tivemos, em vários estados, a tomada das rédeas pelos governadores, e os governadores começaram a editar decretos estabelecendo medidas preventivas e nelas inserindo aí as restrições e o isolamento social. Essas restrições se referiam, mais particularmente, ao funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais. E vejam, num primeiro momento, recebendo esse direcionamento, a sociedade, então, começa a assimilar esse mecanismo como um mecanismo válido. Aí já começa a importância
da relação entre poder público e sociedade. Poder público dizendo, olha, o mecanismo que tem funcionado como enfrentamento à pandemia é a utilização do isolamento social e as restrições à abertura de comércio, à abertura de indústria, enfim, algumas limitações importantes, porque nós sabemos das consequências dessas limitações. Mas num processo de legitimação, a sociedade reconhece aquelas medidas como medidas válidas para o enfrentamento, segundo aquilo que nós conhecíamos da doença. Quase nada. Começam os atendimentos, surgirem os doentes, os primeiros doentes, e nós começamos a verificar como acontecia lá fora para tratar aqui dentro. Foi assim que nós começamos esse processo. E veja, mais uma vez quero aqui mencionar, porque é preciso sempre contextualizar isso. Estávamos diante de uma crise econômica, para nós aqui em Goiás, uma crise fiscal, e surge a necessidade de dotar municípios, centros de estrutura mínima para atendimento do cidadão na área da saúde. Aquele cidadão que estava dependendo do primeiro atendimento para buscar a cura da doença que o havia assolado. Nesse processo, nós que estávamos aqui, eu vou falar da experiência de Goiás, nós estávamos democraticamente deliberando e adotando mecanismos em conjunto com os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, defensoria pública, todos juntos no enfrentamento da crise fiscal que nos assolava. Essa união e essa reunião que foi iniciada pelo próprio Poder Executivo acabou servindo como uma importante ferramenta agora de enfrentamento à pandemia. Aquilo tudo que nós vínhamos projetando para o enfrentamento da crise fiscal, nós começamos a direcionar para a pandemia, sabendo que os gastos seriam enormes, os equipamentos para preparação de UTIs, para a preparação daquele primeiro atendimento ao cidadão, a arregimentação de médicos, de pessoas que estivessem aptas e habilitadas para aquele tratamento, os insumos para receber o cidadão, especialmente para proteger aqueles que estavam à frente desse atendimento, e aqui eu me refiro sempre, elogiando muito a postura e a conduta de muitos médicos, de muitos enfermeiros e daquelas pessoas que, mesmo não sendo médicos e enfermeiros, estavam, posso assim dizer, no fronte, muitas vezes trabalhando voluntariamente no serviço de limpeza de hospitais. E nós sabemos o quanto a disseminação da Covid depende e dependia e sempre dependeu da sanitização dos ambientes, onde trabalhamos, onde recebemos os doentes e onde recebemos os supostos doentes também para fazer os exames. E os exames? Como fazer o exame? Como identificar a Covid naquele primeiro momento? Então, vejam que o poder público ele se viu diante de algo novo e, num curto espaço de tempo, a necessidade de uma rápida adaptação a uma nova realidade, impondo limitações a pessoas, a cidadãos, a empreendimentos,
isso tudo aconteceu de um modo tal que só e somente as instituições juntas e unidas conseguiriam fazer. Não haveria possibilidade de apenas um governante, de apenas um determinado poder ou de uma instituição resolver isoladamente essas questões que agora estou colocando aqui. Porque nós sabemos que a pandemia, quando chegou, num primeiro momento, a população acreditava ainda que, às vezes, tomando algum medicamento, alguns defendiam até, olha, com um pouco isolamento você resolve, não há necessidade de grandes isolamentos, que o isolamento rigoroso, ele não tem tanto efeito quanto se pensa, mas o poder público tem a responsabilidade de garantir e preservar vidas. E nós tínhamos esse ambiente. Eu falo isso porque convivi desde 2019, vim evoluindo. Em 2020 nós tivemos a pandemia e durante todo esse período até hoje estamos ainda nesse processo de enfrentamento. Os problemas são de muitas ordens e de muitas naturezas, né? São problemas complexos. Nós nos acostumamos com a complexidade dos problemas sociais. Mas esse é um ingrediente que colocava as vidas em risco. Então, precisávamos nós, que integrávamos as instituições e a própria sociedade, encarar isso de forma séria, rápida e de forma eficiente, caminhar no sentido de romper aquelas primeiras barreiras que eram quase que insuperáveis, porque dependiam de estruturas. Como falei no início, a cultura não é de um município ter um hospital para atender a sua população. A cultura sempre foi de transportar o doente até os grandes centros. Então, como fazer agora para tratar aquele doente? Porque ele, a partir de determinado momento, o cidadão goianiense estava, no seu atendimento, concorrendo com outros cidadãos, com cidadãos de fora de Goiânia. E como fazer essa conciliação? Então, nesse processo de regionalização da saúde, pelo menos conseguimos superar esse primeiro entrave. O segundo entrave era que nós precisávamos de insumos e esses insumos estavam sendo requeridos em todo o mundo. Nós não conseguíamos, por exemplo, máscaras, e naquele primeiro momento nós achávamos que as máscaras eram só e deveriam só ser utilizadas por aqueles que, médicos, enfermeiros, aqueles que estavam no primeiro atendimento do cidadão doente, do cidadão que supostamente estava infectado com a Covid. Nós, enquanto cidadãos que não estávamos ainda infectados, nós nem pensávamos na utilização de máscara. Nós não pensávamos na utilização do face shield, mas esses eram voltados só para aqueles que estavam no front, atendendo ao cidadão, nos hospitais. E assim mesmo ainda faltavam esses insumos. Então, a complexidade era muito grande. Nós tínhamos, nós tínhamos os respiradores. Começaram a surgir os primeiros casos onde era necessário o respirador. Os respiradores, diante da grande procura no mundo inteiro, eles passaram a ter peso de ouro. E como adquirir esses insumos? Se o Estado faz dispensa de licitação, ele está sujeito depois a uma apreciação das suas contas, enfim, daquilo que do próprio sistema de fiscalização da gestão pública.
Então, vejam a gravidade do problema. O problema está posto, há necessidade de se adotar medidas rápidas e urgentes, há dificuldade de se encontrar insumos, não se sabe bem como e o que seria, vamos dizer assim, servível para enfrentar aquela pandemia, mas a necessidade de aquisições nós precisávamos adquirir equipamentos, nós precisávamos montar unidades de terapia intensiva, de semiterapia, enfermarias, e esse processo todo foi construído em curtíssimo espaço do tempo. E a sociedade, então, começa a, convivendo com o isolamento, mais esses ajustes importantíssimos, porque atender ao cidadão, nós precisamos colocar o hospital perto desse cidadão e atender com estrutura. Nesse caminhar, muitos médicos perderam vida, muitos enfermeiros perderam vida. E muitos daqueles que estavam no primeiro atendimento do cidadão se desencorajaram, quiseram desistir. Então, quando se falava assim, nós precisamos de mais leitos de UTI. Quando se fala em leito de UTI, a primeira ideia que nós temos é de que nós precisamos de uma cama. Mas não era só a cama. Nós precisamos de uma equipe. Toda vez que você instala uma UTI, você depende de uma equipe integrada por pessoas, por seres humanos que se disponham a tratar do seu semelhante. E diante do risco, do grande risco que muitos correram e perderam vidas, muitos se desencorajaram, como falei, e não se apresentavam para esse serviço. Então, nós tínhamos inúmeras dificuldades. Não adianta você querer implementar uma UTI se você não tiver um médico, se você não tiver um enfermeiro para acompanhar aquele doente ali no seu caminhar no tratamento. Vejam, essa complexidade, e aí nós começamos a conviver com outro fator que eu considero importante. Quero aqui, daqui a pouquinho, vou realçar aqui o papel do Ministério Público especificamente, mas nós tivemos um problema muito importante aqui, que é o isolamento e as restrições aos estabelecimentos comerciais, as restrições que surgiram para que nós pudéssemos garantir o isolamento, acabaram fazendo com que a renda das famílias também diminuísse, com que aqueles pequenos comércios não conseguissem sobreviver. Aliado a isso, nós tivemos também os sinais trocados. Enquanto nós estávamos defendendo o isolamento para a preservação da vida, alguns governantes defendiam que o isolamento não era um mecanismo válido para o enfrentamento da Covid. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Que a vida não teria valor se não tivéssemos um emprego, e o emprego dependia do estabelecimento aberto. E esses sinais trocados começaram a influenciar a sociedade. E, num primeiro momento, busca-se, então, obter. Porque nós começamos a ver o seguinte, como disse, nós estávamos num ano eleitoral, muitos prefeitos desejando a reeleição, muitos vereadores desejando a reeleição, e querendo pensar diferente. Olha, o decreto estadual, ele propõe o isolamento, propõe restrições ao comércio. Mas aqui no meu município, quem manda sou eu. E eu quero fazer diferente. Eu quero abrir o comércio. Eu não vou pagar esse preço. Embora, e aqui eu falo como se fosse o governante municipal,
Eu não tenho estrutura para atender meu povo, mas eu ponho eles numa ambulância e levo eles embora para outro lugar onde atenda. Mas eu vou abrir meu comércio. Então, vejam que esse processo é um processo, vamos dizer assim, doloroso, porque a sociedade ela começa a receber sinais trocados. Ora, eu preciso do meu emprego. Se mantenho o isolamento, eu fico sem o meu trabalho. As restrições impõem que eu fique sem o meu trabalho. Por outro lado, eu não tenho como ser atendido, porque no meu município eu não tenho hospital para ser atendido. Então, eu vou chegar em algum lugar que eu não sei se haverá vaga para mim. E aquele outro governante daquele outro município, do município vizinho, eu tenho hospital, eu construí com o dinheiro do povo o hospital, vou receber e tenho capacidade para receber o meu povo, o povo do meu município. Mas daí vem um município vizinho que não tem e quer ser atendido. E ele é um cidadão brasileiro e ele precisa de atendimento. Porque lá, o detentor lá, o chefe do Poder Executivo entendeu que deveria agir diferente. Não vamos fazer restrição ao comércio, não vamos fazer isolamento, né? Então, vejam, a concorrência, né? Um município com toda a sua estrutura preparada para receber o seu cidadão, com recursos vindos do IPTU, com recursos vindos de verbas federais, enfim, e o outro município deixando as restrições de lado, mas encaminhando a sua população para ser atendida por aquele que agiu prudentemente, dotando de estrutura para o atendimento àqueles infectados pela Covid. E aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o município teria também competência para decidir em termos de saúde pública. E aí nós vimos o seguinte: o governo federal entendendo de uma forma, os governos estaduais entendendo de outra, e os municípios, cada um entendendo de outra forma. Nesse aspecto, a capilaridade do Ministério Público, e aqui eu trato mais especificamente da nossa instituição, que ela está presente em quase todo o Estado, ela foi importantíssima. Nós tínhamos promotores espalhados pelo Estado inteiro, o Poder Judiciário tinha juízes espalhados pelo Estado inteiro, e nós precisávamos de uma atuação coordenada, de uma atuação que fosse num único caminho, no caminho mais rápido para evitar que vidas fossem perdidas. E nessa toada, o Ministério Público agiu, e sempre buscando, em primeiro lugar, o diálogo com os chefes do Poder Executivo, para que eles cumprissem o mínimo que se podia cumprir para evitar a disseminação da Covid. Nesse aspecto, muitas recomendações foram expedidas pelo Ministério Público, algumas ações foram propostas em razão da resistência e até de uma interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que todos tinham competência para tratar de saúde pública, ele disse, mas modulando isso de uma forma bastante inteligente, como a própria Constituição dispõe. A União, ela estabelece normas gerais, o Estado, dentro dos aspectos regionais, adapta as normativas para que a saúde pública seja preservada, e os municípios nunca tiveram, como não têm e não terão, liberdade de decidir de forma diferente daquilo que o Estado limitou. Então, quando o Supremo Tribunal diz assim, o município também tem competência para tratar da pandemia. Sim,
ele tem competência. Mas, naqueles casos onde o prefeito verifica que as medidas implementadas pelo Estado, pelo decreto estadual, não atingissem o objetivo que ele pretendia no combate à Covid, ele poderia restringir ainda mais, fazer mais isolamento, mais restrições, para evitar que vidas fossem perdidas. Mas assim não foi interpretado. A interpretação que se deu era de que ele tinha liberdade plena, embora o Poder Executivo Estadual tivesse publicado o decreto limitando as atividades, ele poderia liberar as atividades. E isso, de certa forma, impôs a um custo altíssimo, porque vidas foram perdidas, né? Depois, nós tivemos um outro momento aqui em Goiás das temporadas, onde os turistas queriam visitar os locais, os pontos turísticos de Goiás, turistas de fora queriam visitar os pontos turísticos de Goiás, impondo e trazendo a doença para dentro de Goiás. Nós tivemos que enfrentar também, e estamos enfrentando ainda, a questão do transporte público. Porque em determinado momento, nós tínhamos as restrições aos estabelecimentos comerciais e industriais, mas os ônibus estavam lotados de pessoas. Aqui, na Grande Goiânia, os ônibus começavam a se encher às 5 horas da manhã e até às 9 horas da manhã eles estavam lotados de pessoas. Ora, mas para onde essas pessoas estavam indo? Se os estabelecimentos comerciais deveriam estar fechados, se as indústrias deveriam estar restritas, para onde esses cidadãos estavam indo? Então, aí através de um acordo, foi feito uma modulação, permitindo que aqueles que estavam nos serviços essenciais pudessem se servir do ônibus, e a partir de determinado horário, já que estávamos num período de restrição, que se abria à população o transporte público coletivo. Um outro grande desafio que nós tivemos que enfrentar, e estamos enfrentando até agora, é na área da educação. Retornamos com as aulas? Não retornamos com as aulas? Como fazer com que haja uma conciliação? E veja, nesse período todo em que as escolas, isso é muito importante, porque nós estamos aqui, quando falamos de educação fiscal, nós também estamos falando de educação, acho que todos têm pelo menos um indício da dimensão que será esse período em que nossos jovens, nossas crianças deixaram de comparecer à escola, perderam em socialização, perderam em aprendizado. Nós temos indícios, mas a dimensão da repercussão desse novo modelo de escola, da escola à distância, da escola online, vai impactar na vida desses cidadãos. E nós temos certeza que vai impactar. Então, são grandes desafios que ainda nós temos por vir. É preciso também lembrar, aqui em Goiás, nós fizemos inúmeras reuniões envolvendo todos os prefeitos municipais do estado, todos, para conscientização, para romper com aquele ímpeto de enfrentar a pandemia apenas esperando que a
disseminação maciça pudesse levar a uma solução de imunização em massa. Não foi um trabalho fácil. Nós conseguimos multiplicar as ações, com o Ministério Público presente, com o Poder Judiciário presente, com o Poder Executivo Municipal, quando era resistente, no convencimento, no diálogo, levando ao melhor caminho. Obviamente que muitos optaram por outras formas de enfrentamento da pandemia. Mas soubemos enfrentar, primeiro, com a união de todos os órgãos e poderes do Estado. Depois, com a legitimação da sociedade. Num terceiro momento, fazendo um enfrentamento local, promotores, juízes, nos casos onde havia necessidade de judicialização, quase que não foi necessária a judicialização dessas questões, mas conseguimos, pelo menos, fazer um enfrentamento adequado com o isolamento. Obviamente, com essas particularidades que aqui estou colocando, dos sinais trocados, enfim, de um próprio processo de deslegitimação social. A sociedade começou a encarar o isolamento em um determinado momento muito resistente, não havia como, né? Começamos o processo de vacinação, começamos a enfrentar um novo problema com a vacinação, que acho que foi enfrentado no Brasil inteiro. E aqui nós tivemos casos emblemáticos. Os fura-fila. Nós tivemos um secretário municipal de saúde que, antecipando-se ao Plano Nacional de Imunização, onde havia, pelo menos, aqueles que deveriam ser, naquele primeiro momento, imunizados, enfrentando esse Plano Nacional de Imunização, entendeu que ele e a esposa deveriam ser vacinados primeiramente. Um secretário da Saúde de um município de Goiás, o município de Pires do Rio. Foi lá, se vacinou e vacinou a sua esposa. Inclusive, dizendo que, como era a mulher mais importante da vida dele, ele tinha que vacinar. Isso teve uma repercussão enorme. O Ministério Público imediatamente agiu. Ele foi afastado do cargo e depois pediu exoneração. Respondeu a um procedimento criminal. Aceitou a culpa pelo que fez. E, num acordo de não persecução penal, destinou numerário para aquisição de insumos no município. Então, começamos a vacinação com os fura-fila. Infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela tem muito disso, né? Alguns se acham mais importantes que outros. E muitos tentaram se vacinar, forjando documentos. Ainda hoje acontece isso em algumas localidades. Forjando documentos, forjando laudos, obtendo laudos, atestados, né? Querendo passar na frente de pessoas que estão precisando da vacina, grupos prioritários, né? Mas estamos agora, quando está chegando, né, mais próximos de atingirmos a grande parte da população, com a dificuldade da aquisição das vacinas, muitos achando que o município pode comprar vacina, eu vou comprar vacina para a minha população, ou o Estado dizendo, vou comprar vacina, eu vou fabricar vacina para a minha população, esquecendo-se que o Plano Nacional de Imunização é que gere essa distribuição de vacinas. E não é só na Covid. É bom que se tenha em mente, porque jamais,
nas campanhas de vacinação de sarampo, da gripe, nós vimos algum município ou algum estado dizer: não vou comprar, eu não vou participar do Plano Nacional de Imunização, eu vou comprar as vacinas para a gripe, para a sarampo. Não, porque essa é uma obrigação da União. Essa é uma obrigação da União. E, infelizmente, ainda tivemos esse problema de uma certa morosidade na aquisição das vacinas, que agora vemos que está, de certa forma, tomando seu ritmo natural. Recording stopped. Então, nós enfrentamos toda essa adversidade durante todo esse período. E agora vem uma nova variante, cujo poder de disseminação é muito grande, afetando a todos nós. Ainda ontem, eu verificava aqui em Goiânia o índice de ocupação de leitos de UTI em torno de 83%, e no estado, a ocupação em torno de 86%, alguns dias atrás, 90%. Então, ainda temos uma crise, ainda temos uma pandemia instalada e por ser vencida com a preservação da vida. E perdemos muitos brasileiros, brasileiras, perdemos muitos entes queridos, muitos filhos, muitos pais, muitos avós, muitas mães, muitos tios. Perdemos muita gente. Mas isso não nos desencoraja. Isso nos dá mais ânimo ainda para continuar essa batalha, que muitos estão achando que já chegou ao fim. Às vezes, caminhando pelo nosso bairro, caminhando pela nossa cidade, nós vamos ver restaurantes, bares, repletos de pessoas, na mesma mesa, com distanciamento de 2 metros, 1,5 metros, de uma mesa para outra, ainda desconhecendo que nós não vencemos a pandemia e de que a vacina não nos dá a garantia da imunidade plena. Ainda não. Ainda hoje eu assistia a na verdade, eu ouvia uma estudiosa falando, e aí vem um alento para todos nós, de que nosso organismo, ele prepara uma memória. E uma memória que permite que nós nos adaptemos às novas variações das doenças, porque o nosso organismo produz essa memória e ela fica na nossa célula e permite que nosso corpo se adapte a eventuais variantes que não sejam extremamente diferenciadas daquelas que estão reinando. Então, é possível que essa nova variante, que está atingindo grande parte da nossa população, pela facilidade de disseminação que ela tem, o poder dela é forte, mas é possível que nós consigamos, com a vacinação que recebemos, consigamos enfrentar esta nova variante. Então, agora trazendo aqui para um recorte atual, o que nós vemos hoje é que o poder público se preparou, se ajustou da forma como pôde para enfrentar essa pandemia,
Mas convivemos agora, e a sociedade precisa se atentar para isso. Convivemos agora com o afrouxamento das medidas preventivas, convivemos agora com a ampla abertura de comércio, de restaurantes, de bares, pontos, centros de disseminação do vírus. Estamos precisando agora que o poder público retome as rédeas e fiscalize os estabelecimentos e comece um trabalho de conscientização da população, mais uma vez, para que nós não tenhamos retrocesso nesse processo de enfrentamento. Precisamos da legitimação da sociedade. O Ministério Público, como um importante ator nesse processo de enfrentamento da Covid, responsável porque recebeu da Constituição Federal a incumbência, a missão de não permitir que os direitos indisponíveis do cidadão pudessem ser, de alguma forma, tangenciados, está nessa luta, está nessa batalha, para que nós consigamos preservar vidas. E aqui, já encerrando a minha fala, porque sei que tenhamos muitas indagações a serem feitas, colocações a serem feitas, e é sempre bom esse diálogo, quero fazer uma homenagem a mais de 500 mil de cidadãos que perderam suas vidas, muitas vezes por não acreditar nas medidas preventivas, por não acreditar nos sinais que foram dados por aqueles que queriam preservar a vida, ou ainda, muito pior, porque alguém que estava muito próximo dele não acreditou que as medidas deveriam ser observadas. Com essas palavras, homenageando os mais de 500 milhões de brasileiros que perderam a sua vida, nessa homenagem, eu encerro a minha fala. Muito obrigado ao José Alberto, muito obrigado ao Luiz Zanon e a todos aqueles que nos acompanham nesse webinar. Obrigado. Doutor Ailton Weck, nós vamos pedir para o senhor permanecer conosco mais alguns minutos, que tem algumas perguntas, mas antes disso, eu gostaria de agradecer as pessoas. Nós temos pessoas de todo o país: Rio Grande do Sul, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Amazonas e, claro, de Goiás. E desses, nós temos de municípios que identificaram para a gente. No caso do Rio Grande do Sul, Santo Antônio do Palma, Esteio, Santa Maria, eu não estou citando as capitais, tá, gente? Minas Gerais, Leopoldina, São Gonçalo do Pará, Paraupeba, Viçosa, Rio Doce, Maravilhas. E de Goiás, uma colega de Campinorte mostrou presença. Então, com isso, nós queremos agradecer e fazer aquele questionamento para ouvir a opinião do senhor em relação a algumas que nós temos como convicção no programa de educação fiscal, que é a informação que esclarece e fortalece o cidadão. Só que essa informação bem direcionada, ela se transforma em conhecimento. E esse conhecimento que viabiliza as mudanças que a sociedade precisa. Então, nós podemos entender que nós estamos num campo, neste momento, nesse conflito de ideias, de conteúdos, nós estamos naquele conflito entre informação e conhecimento. Informação inerte, conhecimento algo palpável, introjetado na criatura. Sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. O que nós precisamos é da disseminação do conhecimento, fazer com que a informação seja qualificada e se transforme em conhecimento, para que ela seja disseminada. E eu tenho a certeza, e aqui eu gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando, todos esses estados do Brasil, muitos podem testemunhar o trabalho importante do Ministério Público nesse caminhar de enfrentamento ao Covid. Eu gostaria de cumprimentá-los todos e acho que, através desses espaços que nós temos, que agora vocês que estão mais imbuídos desse processo de educação fiscal, de disseminação do conhecimento, através desses espaços nós vamos chegando à consciência da população e, mais do que isso, permitindo que a população, com esse conhecimento, formule juízos e possa, assim, se direcionar. E, quando digo se direcionar, eu penso no caminho que nos leva ao bem comum, no caminho que nos leva ao melhor que o Estado pode oferecer para o cidadão. Um outro ponto a considerar também com relação ao programa de educação fiscal, que é na questão dos direitos e deveres. Normalmente, o cidadão, ele infla o peito e fala, eu quero os meus direitos. Só que não existe direito sem dever, não no sentido de paralelo de igualdade, mas naquele eu cumpro os meus deveres para que assim eu exija os meus direitos. Por exemplo, uma política pública que está em evidência hoje, que só existe porque existe o tributo que dá a condição dela existir, é a própria vacinação, o PNI, o Plano Nacional de Imunização. E a aquisição de vacinas, ela existe porque o Estado tem recurso. Quando eu falo Estado, eu estou falando União, Estado, município, de modo geral. Então, se ele tem recurso, esse recurso veio da sociedade, do cidadão, ou seja, aquele que cumpriu o seu dever, agora tem o direito de receber essa vacina. Então, como que o senhor enxerga essa dualidade, direitos e deveres, em contraponto à pandemia e ao benefício da imunização? Olha, veja bem, nós vemos em muitos momentos durante a pandemia, nós vemos uma espécie de uma, vamos dizer assim, em alguns casos, um aparente, eu posso dizer, um aparente conflito, não é? Porque o cidadão, ele quer o direito à vacina, mas ele quer o direito à vacina primeiro que o outro. Então, há um processo que nós temos que reconhecer, Luiz, onde a gente só consegue realmente a cidadania, porque assim, a cidadania ela implica numa postura do cidadão. O cidadão precisa ter uma determinada postura. Tem gente que quer o benefício sem ter o ônus. É preciso conciliar as coisas, né? Quantas vezes, e aí vai assim de uma incoerência, né? Uma incoerência que ela também integra um pouco da nossa cultura, né? Onde o cidadão fala mal do governante, né? Mas ao mesmo tempo ele é um sonegador contumaz. Ele critica o governante, mas ele é um sonegador contumaz. E é sonegador contumaz porque ele diz assim, não, eu posso, eu devo sonegar, porque não adianta pagar o tributo. Ele vai usar mal. Agora, o processo
de legitimação daquele que vai destinar os recursos públicos está no processo eleitoral. Então, eu posso fazer a escolha do melhor. É óbvio que isso depende de uma maturidade que ainda estamos por adquirir. Mas o erro do outro não me legitima a errar. E num ambiente social, e numa sociedade organizada, é preciso compreender que nem sempre você é o destinatário do resultado daquilo que vem do imposto que você paga. Mas, em contrapartida, você tem e convive com uma sociedade justa, que permite uma igualdade, às vezes até de natureza formal, mas material, uma igualdade material entre os cidadãos. É preciso que nós tenhamos essa visão. É preciso nós sabermos que o exercício dos nossos direitos tem uma relação direta com o cumprimento dos nossos deveres. E mais do que isso, com o espaço e o direito do próximo. E nós vivemos num momento onde me parece que o direito entra em choque com o direito. É porque não se enxergou aí o seu dever. E nós vivemos numa complexidade, às vezes até numa falta de racionalidade de comportamentos. A gente vê muito isso nas mídias sociais, infelizmente, né? O cidadão ele perde a noção de onde termina o direito dele, começa o direito do próximo, de que é preciso, para que você conviva harmonicamente em uma sociedade, que você cumpra, no mínimo, os seus deveres. No mínimo, os seus deveres. Onde você possa reconhecer o direito do outro como um dever seu de respeito. Então, não há como isolar o direito do dever. Se eu tenho direito, é porque alguém tem o dever, e pelo dever ele concebe o meu direito. Pelo cumprimento do dever, ele concebe o meu direito. Só chegamos a uma sociedade justa, igualitária, harmônica, onde haja paz, se nós tivermos o respeito. O respeito aos direitos e o cumprimento dos nossos deveres. Eu não consigo enxergar de outra forma. Especialmente, quero dizer aqui que nós do Ministério Público lidamos muito com isso, o tempo todo, né, praticamente. Nós somos forjados nessa perspectiva de analisar condutas e, na análise dessas condutas, das infrações, enfim, levar isso ao próprio Poder Judiciário, em algumas situações, para que haja reparação do direito, que foi, de alguma forma, tangenciado, negligenciado, por falta do cumprimento de um dever. Certo. Nós temos agora mais uma pergunta, essa um pouco mais complicada, no sentido de que a colega Maria do Rosário fala o seguinte: doutor, mediante a possibilidade de volta às aulas no sistema híbrido, gostaria de saber a opinião do senhor sobre o tema. Vamos ver a consideração que o senhor tem a respeito da pergunta da colega Maria do Rosário. E lembrando também que eu citei várias cidades e, inclusive, colegas do Ministério Público do Estado de Goiás estão nos acompanhando também. Nossa, que honra! É uma honra muito grande. Eu queria cumprimentar os colegas que nos acompanham também.
Veja, esse aspecto, esse é um aspecto que nós, até hoje, nós estamos ainda nos debruçando sobre isso, né? Eu tenho comigo que a educação, diante do quadro que se coloca, né? E esperando aqui que a vacinação consiga chegar a todos os brasileiros, né? Eu acho que a educação ela só pode ser, e ela só se efetiva mesmo dentro da escola. Para mim, essa é uma questão assim. Eu acho que todos têm essa percepção. O espaço da escola, ele não é só um espaço do local de estudo, né? A escola, muitas vezes, é um ambiente onde a pessoa consegue, além de adquirir conhecimento, além de poder transferir conhecimento, é uma escola para a vida. Ali nós temos o processo de socialização de crianças, de jovens. É o local onde, com os professores, a formação da personalidade, do próprio caráter das pessoas. É ali na escola que esse processo também acontece. Acontece na família, primordialmente, porque nós também não podemos querer transferir para a escola, né, todo o processo que é próprio dos pais, né, toda a obrigação que é dos pais. Mas eu só acredito na escola, eu só acredito na educação dentro da escola. Dentro da escola. Nesse momento, nós estamos nesse processo de ensino híbrido. Conversando com colegas, conversando com amigos, nós percebemos que os resultados não são positivos. Para nós mesmos, há uma dificuldade de nós acompanharmos aulas através desses mecanismos que nós criamos, que são muito efetivos. Eu uso essas plataformas virtuais hoje para fazer reuniões e, enfim, elas são muito úteis. Aliás, assim, na justiça, esse mecanismo tem propiciado, por exemplo, que um advogado do Rio Grande do Sul possa postular no Tribunal de Justiça de Goiás e fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Goiás sem precisar sair do escritório. Antes ele teria que vir até Goiás, o advogado mineiro. Então, veja, é um mecanismo bastante interessante, mas para o aprendizado, para o ensino, eu vejo com muita dificuldade. É necessário no momento? É necessário no momento. Mas nós precisamos caminhar no sentido de levar as nossas crianças e os nossos jovens para dentro da escola. Porque é ali que se forma o cidadão, é ali que nós vamos conseguir transferir conhecimento. Pela experiência que nós vemos, né? A criança, e veja bem, pensando aqui, como o professor faz para manter uma criança por mais de 20 minutos concentrada na frente de uma tela de computador, de celular? Como faz? Uma sala de aula, o espaço já coloca a criança dentro de uma ambiência favorável ao ensino. Agora, dentro da casa dele, o irmãozinho dele assistindo um desenho, como ele vai focar? Como ele vai... Então, assim, sinceramente, eu vejo muita dificuldade. Para mim, criança deve estar na escola, esse é um dogma nosso, né? Criança tem que estar na escola, e eu acredito muito nisso. E acho que a escola híbrida, ela não consegue os resultados que se espera da educação. Ela não cumpre esse desiderato, esse objetivo de educar pessoas. Esse distanciamento, para nós, por exemplo, é muito mais fácil a concentração, enfim. Mas para uma criança, não. Então, eu
pessoalmente, e respondendo à indagação que foi feita, eu entendo que a escola é o ambiente adequado e lá deve ser feita a educação. É na escola. Na escola. Estamos num momento de limitação, mas acredito eu que no primeiro momento possível vamos voltar à escola. Lá é o lugar de criança. Lá é o lugar onde o jovem vai receber a educação. Realmente, é a política pública por excelência, é a política pública da educação, e educação para todos, educação igualitária. Inclusive, a colega Renata comentou aqui que ela gostaria de ver mais investimento na educação, nos professores, para que tudo atinja o seu ápice. Agora, ao mesmo tempo, nós podemos entender que as políticas públicas elas atingem a todos, de modo universal. Um exemplo são as vacinas. Um outro exemplo que nós podemos dar é a questão do Corpo de Bombeiros, SAMU, por exemplo. Uma pessoa que mora na periferia, o seu filho cai na cisterna, uma casa muito simples caiu na cisterna. Ele chama o bombeiros, vem o bombeiro e o SAMU. Há poucas semanas caiu um avião que passou, um jato particular, que passou direto da pista do aeroporto, caiu no meio do mato, empenou, chamou o bombeiro para cortar e o SAMU para levar os feridos para o hospital. Ou seja, é aquela universalização da política pública. E nos cabe, como sociedade, como o senhor bem falou, a ação direta do Ministério Público é nessa busca constante da efetivação dos direitos e do cumprimento dos deveres por todos nós, membros da sociedade. Nós queremos agradecer a presença do senhor nesse momento conosco e pedimos a sua palavra final para a gente encerrar o nosso 5º Webinário Nacional de Educação Fiscal. Bem, eu queria, na verdade, agradecer imensamente esse privilégio que tenho, né, de poder, através desse importante canal, chegar aos cidadãos, chegar a todos os que estão nos assistindo. Eu acho extremamente relevante esse diálogo que se faz. Eu sei da relevância do trabalho que vocês estão realizando, por isso eu gostaria de cumprimentá-los também, parabenizá-los pelas iniciativas. Eu acho que, na ordem do dia, nós precisamos efetivamente de que esse processo educacional chegue a todos os cidadãos, para que todos entendam que o seu bem-estar depende muito daquilo que você cumpre, daquilo que você faz, daquilo que você proporciona enquanto cidadão, e mais do que isso, daquilo que você entrega como parte da sua contribuição para o benefício geral de toda a população. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é magnífico. Gostaria de cumprimentar mais uma vez o José Alberto, cumprimentar o seu Luiz e a todos aqueles que integram esse grupo importante que realiza esse papel de conscientização e de disseminação de conhecimento. Eu gostaria imensamente de agradecer e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até este momento. Muito obrigado. Dr. Ailton Vec, em nome do Programa Nacional de Educação Fiscal, nós queremos agradecer a sua presença e lembrar que o GT66, o Grupo de Trabalho 66 do CONFAS, ele é dividido em 4 comissões temáticas. Uma delas é a Comissão de Comunicação, que é liderada pelo colega José Humberto, que é de Goiás, e eu gostaria de chamá-lo para fazer o encerramento do nosso evento.
Zanon, já estava muito satisfeito aí. Eu só apenas quero agradecer mais uma vez a parceria do Ministério Público através do doutor Ailton, né? Assim como quando o doutor Ailton chegou, nós fizemos uma visita, e só falar para o senhor, doutor Ailton, que o senhor também faz parte da educação fiscal, porque o Ministério Público Estadual é membro do Grupo de Educação Fiscal Estadual. O senhor esqueceu de parabenizar vocês. Só isso que eu quero registrar. Mas parabenizar esse grande trabalho aí, agradecer mais uma vez a parceria. Zanon, o Ministério Público tem um trabalho, tem uma cartilha do Fundeb que poucos lugares têm, que fizeram, sabe? Antes dessa nova remodelação. Mas, assim, muito grande. Nós fomos contemplados com inúmeras cartilhas do Fundeb, e estamos aí muito satisfeitos com essa parceria, doutor Ailton, e esperamos contar aí com mais vocês, mais eventos aí. A ideia nossa é disseminar a cidadania. E como o Ministério Público é parceiro, a gente fica muito satisfeito, né, de ter um parceiro aqui contribuindo com o Grupo Nacional de Educação Fiscal. Eu agradeço aí. Agradeço e parabenizo pelo brilhante trabalho que o senhor fez aí para nós hoje. Obrigado. Muito obrigado a todos. E lembrando, ao chegar a sua hora, levanta a camisa, toma vacina e contribua com a sociedade. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Zanon. Obrigado.